Cobra da Ásia que foi encontrada em Indaial, aquela piton, né, que a gente já viu aqui nesta semana, foi então encaminhada para o zoológico no litoral de Santa Catarina. O Instituto do Meio Ambiente destinou essa cobra, foi encontrada ali no bairro Estrada das Areias, em Indaial, para um zoológico no litoral do nosso estado. Isso na quarta-feira. O animal teve como destino o complexo ambiental Ciro Gaviard, lá em Balneário Camboriú, conforme o Instituto do Meio Ambiente. Segundo os bombeiros, o animal provavelmente fugiu de algum cativeiro, uma vez que é uma espécie natural da Ásia. O comandante Evandro Vinotti, inclusive, fez um alerta, né, para as pessoas que tenham cuidado com esses animais, uma vez que eles também são importantes para nós. Com o verão e o aumento significativo dos turistas no nosso estado, as equipes do SAMU estão dobrando a atenção para garantir atendimento a todos que procuram pelo serviço de urgência e emergência por meio do número de telefone 192. Em Blumenau, o SAMU atendeu mais de 3.000 chamados durante o fim de ano, Blumenau e região. Do dia 24 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro desse ano, as centrais de regulação do SAMU receberam pelo menos 20.920 ligações só em Santa Catarina. A região que mais recebeu chamadas foi a Grande Florianópolis, seguidas pela região Norte e Nordeste, localizada em Joinville, região Sul, também em Criciúma. Depois veio o Vale do Rio Itajaí, em Blumenau, com 3.197 ligações, seguida pela região da Foz do Rio Itajaí, em Camboriú, com 2.975, o extremo oeste em Chapecó, Planalto Serrano em Lages e a região do meio oeste em Joaçaba. De acordo com o SAMU, entre as principais ocorrências estão os casos clínicos relacionados a situações de afogamentos, mal-estar, convulsão, abuso de bebidas alcoólicas e traumas leves. O governo de Santa Catarina, através da Operação Estação Verão, intensifica o cuidado e atenção à movimentação da população durante o período de férias. Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, os riscos de acidente têm aumentado também. As regiões litorâneas também são uma preocupação devido ao grande número de pessoas circulando ao mesmo tempo. Receita Federal prorroga prazo para adesão em programa de autorregularização tributária. O prazo para adesão ao programa de autorregularização de tributos foi oficialmente adiado para essa sexta-feira, dia 5. O início, originalmente programado para terça-feira, dia 2, precisou ser adiado devido a alguns contratempos técnicos no formulário de adesão. Esse programa oferece condições altamente favoráveis para contribuintes que buscam regularizar as suas pendências fiscais. Pessoas físicas e empresas têm até o dia 1º de abril para participar do programa. O programa possibilita a renegociação de tributos não constituídos até 30 de novembro de 2023 e tributos já constituídos entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024. Importante esclarecer aqui que as dívidas do Simples Nacional não estão incluídas nessa iniciativa. Então, a participação no programa oferece uma oportunidade para os contribuintes de pagar 50% do débito consolidado como entrada e parcelar o restante em 48 meses, gozando aí de 100% de desconto em multas e juros. Aqueles que optarem por não aderir estarão sujeitos a uma multa de mora, multa de atraso no pagamento de 20% sobre o valor da dívida. A adesão deve ser realizada por meio do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, e uma vez aceita, a dívida é considerada como confissão extrajudicial irrevogável. A regulamentação desse programa, publicada em 29 de dezembro, também permite o uso de créditos tributários e precatórios para abate de até 50% da dívida consolidada. Mesmo assim, contudo, a redução de multas e juros não impactará a base de cálculo de diversos impostos, como é o caso do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Por último, a Receita também esclarece que estarão automaticamente excluídos do programa aqueles que inadimplirem 3 parcelas consecutivas ou 6 parcelas alternadas. Além disso, a falta de pagamento de uma parcela, mesmo com as demais quitadas, resultará na retirada do contribuinte da renegociação especial. Então, é bom ficar atento, porque é uma baita oportunidade para quem busca estar em dia com o fisco. A Polícia Civil de Santa Catarina anunciou redução de furtos e roubos de veículos no estado no ano passado. Nos últimos dados divulgados pela Polícia Civil, foi destacada uma queda dos índices criminais relacionados a veículos em Santa Catarina durante o ano de 2023. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais revelou uma diminuição de 8,6% nos furtos de veículos e uma expressiva redução aí de 19% nos casos de roubo. Em 2022, o estado registrou 8.258 furtos de veículos, enquanto em 2023 esse número foi reduzido para 7.548, evidenciando uma melhoria significativa, pelo menos no que diz respeito à segurança veicular. No que diz respeito aos roubos de veículos, a queda percentual foi ainda mais acentuada, com 1.391 casos registrados em 2022, comparados aos 1.118 em 2023. O delegado Diego Azevedo, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC da Polícia Civil, atribuiu essa notável diminuição nos índices criminais ao trabalho conjunto e integrado dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do nosso estado. Essa colaboração, é claro, demonstra resultados positivos no combate à criminalidade e também no aumento da segurança para a população. As exportações de Santa Catarina cresceram 5,1% no último mês de novembro, em comparação com o mês anterior. Vamos trazendo aí mais notícias boas aqui do nosso estado. O dado se refere à série livre de efeitos sazonais. Foram 923 milhões e 500 mil dólares de produtos exportados pelo estado, representando o primeiro aumento no índice depois de 4 quedas consecutivas na análise mensal. A informação é do Observatório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Fiesc. A colheita de grãos é um dos fatores para o saldo positivo. A soja, por exemplo, foi responsável por 80 milhões e 500 mil dólares no valor exportado, um aumento de mais de 4 vezes em relação a novembro de 2022. O estado também atingiu o recorde da área colhida, com 775.849 hectares em novembro, tendo a China como principal comprador. Os transformadores elétricos, por exemplo, subiram 10 posições nos últimos 12 meses e hoje compõem a pauta exportadora principal do estado. Esse movimento fez o setor de equipamentos elétricos registrar crescimento de 5,3% em relação a novembro do ano passado, de 2022, e compensar a queda nas vendas de seu principal produto exportado, os motores elétricos. Quanto aos parceiros comerciais, os Estados Unidos lideram as compras de Santa Catarina neste mês, com 168 milhões e 800 mil dólares. Esse valor foi impulsionado pela recuperação gradual das vendas de alguns produtos do setor madeireiro, devido ao aquecimento das obras de infraestrutura na economia estadunidense. Em seguida, então, está a China, com 129 milhões e 600 mil dólares, estimulada pelo crescimento das vendas de soja, e o México, com 71 milhões e 300 mil dólares em exportações, especialmente de carnes de aves e suína, e também de insumos para a indústria automotiva. Destaque ainda para as exportações de sucata de ferro para a Índia, recipientes de papel para os Estados Unidos, México e Paraguai e aparelhos de conexão para circuitos elétricos na Argentina. O cenário das importações também foi positivo no mercado, com um montante de 2,5 bilhões de dólares e crescimento de 11% em relação a outubro.
com a queda no preço médio dos produtos importados, os principais itens comprados foram os insumos dos setores de produtos químicos e plásticos e de metalurgia e metalmecânica, como os polímeros sintéticos e os revestimentos de ferro laminados, respectivamente, além de fertilizantes potássicos. Os portos catarinenses de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Imbituba registraram até novembro cerca de 35,7 milhões de toneladas de carga movimentadas, um volume 5% maior do que o registrado em 2022. À exceção aí de Itajaí, os demais registraram alta no ano. Aquecendo aqui no estado de Santa Catarina. Vamos saber então os primeiros passos do governo de Santa Catarina para resolver o impasse com os indígenas de José Boatê. Você deve lembrar do caso das barragens, da barragem ali de José Boatê, principalmente durante o período de enchentes, né? Só se falou nisso na negociação com os indígenas, uma negociação que já estava parada há anos, de um acordo feito pela justiça e que não foi cumprido pelo Estado. Então, se não houver entrave burocrático, 2 das 9 reivindicações da comunidade indígena de José Boatê devem sair do papel ainda este ano. Isso porque o governo do estado espera ter ainda em janeiro os nomes das empresas vencedoras das licitações para a construção da escola Laclanô e melhoria da estrada que liga a aldeia Bugio à cidade. Juntas, as obras devem custar 17 milhões e 200 mil reais. A licitação para melhorias da estrada que liga a aldeia Bugio a José Boatê está na fase de recurso. O projeto prevê aí serviços especializados para a implantação e macadamização de um trecho de 7,5 km de extensão, incluindo uma ponte de 15 metros de comprimento por 6 metros de largura sobre o rio Platê. O governo do estado licitou projetos e execução das obras com escolha por quem apresentar o menor preço. A estimativa é investir outros 8 milhões e 600 mil reais. Após a assinatura do contrato, a vencedora terá 1 ano para fazer todos os serviços previstos no edital. 9 obras foram elencadas no total em um acordo firmado há mais de uma década como compensação à comunidade Laclanô-Xokleng pela construção da barragem de contenção de cheias dentro do território indígena legalmente demarcado. Apesar da ordem da Justiça Federal, o acordo nunca foi cumprido e, por vezes, se tornou alvo de impasse, comprometendo a operação da barragem em José Boatê, como nós assistimos, né, nestes últimos episódios de enchentes aqui na nossa região. Então agora, né, já deixou claro aqui o governo do estado, se não houver entrave burocrático, 2 das 9 reivindicações da comunidade indígena devem sair do papel ainda esse ano. Olha, brasileiros esqueceram 7 bilhões e 500 milhões de reais em bancos. Mas como assim? Cerca de 40 milhões de brasileiros têm a receber este valor, 7 bilhões e 500 milhões de reais, de alguma conta inativa em bancos, corretoras, fintechs ou consórcios. O programa Valores a Receber do Banco Central auxilia as pessoas físicas e jurídicas a consultar o dinheiro esquecido e solicitar esses valores. Para saber se você pode ganhar aquele dinheiro inesperado, é necessário acessar o site oficial do programa. É o valoresareceber.bcb.gov.br. Depois, só preencher aí o seu CPF ou CNPJ, data de nascimento ou data de criação da empresa. Depois de confirmado o valor a receber, é necessário entrar em contato com a instituição responsável e solicitar o recebimento. Outra forma ainda é solicitar dentro do sistema. Para isso, é preciso que a instituição tenha aderido aos termos do Banco Central e também que forneça uma chave Pix. Agora o Aldo disse uma coisa muito importante e que o Banco Central também alerta: cuidado com os golpes. O único site para consultar e solicitar devolução de valores é o site oficial do Valores a Receber, que é o valoresareceber.bcb.gov.br.
O Banco Central não cobra taxas nem envia links. Fique atento, todos os serviços são gratuitos. Muito bem lembrado, meu amigo Aldo. E olha, hoje teremos entrevista ali com a doutora Patrícia Câmara, que é cirurgiã oncologista lá do Hospital Santo Antônio, para a gente conversar sobre uma cirurgia, um procedimento que agora que o hospital, de forma inédita, foi habilitado para fazer pelo SUS. E temos mais uma notícia muito bacana do Hospital Santo Antônio, lá de Blumenau. A equipe de neurocirurgia do Hospital Santo Antônio realizou a primeira biópsia cerebral guiada por estereotáxica na unidade. O procedimento feito pelo SUS foi realizado no mês passado. Conforme o Hospital Santo Antônio, essa cirurgia simboliza o avanço da aplicação de técnicas de ponta na neurocirurgia. O método é uma abordagem já bem estabelecida que utiliza um sistema tridimensional altamente preciso para guiar o neurocirurgião durante o procedimento. A técnica auxilia na precisão para acessar áreas específicas do cérebro para coletar amostras e ainda diminui os riscos e melhora os resultados clínicos, sendo uma abordagem minimamente invasiva. O Hospital Santo Antônio comemorou a conquista e destacou que a biópsia cerebral feita com a nova técnica é importante no diagnóstico de condições neurológicas complexas, por vezes de difícil diagnóstico, permitindo um acesso minimamente invasivo às lesões cerebrais. Atualmente, o Hospital Santo Antônio realiza procedimento de alta complexidade em neurocirurgia adulto e pediátrico na referência oncológica. Contudo, tem a urgência e emergência que atende mais de 80 mil pacientes por ano, sendo recorrente o atendimento de casos que há necessidade de intervenção da neurocirurgia. E olha, agora vamos falar do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o Xandão, estava sumido até o momento, mas voltou a aparecer nos holofotes aí depois de polemizar com falas sobre supostos planos do dia 8 de janeiro. Daqui a 3 dias, os atos do 8 de janeiro de 2023 completam um ano, quando os manifestantes invadiram e depredaram a Praça dos Três Poderes. Aproveitando o momento, o jornal O Globo entrevistou o ministro, que revelou o seguinte. Vamos acompanhar. São 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Mas homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Coitado. Pois é, como você ouviu aí, o ministro diz que havia ao menos 3 planos para prendê-lo e assassiná-lo no 8 de janeiro, apesar dele estar bem seguro em Paris nesse dia. Mas não revela, os nomes de quem teria feito esse plano, nem apresenta provas. São graves as acusações aí do ministro.
e algumas dúvidas pairam no ar, já que em nenhum momento o ministro foi questionado, né, pelo nosso nobre amigo repórter, o jornalista, sobre quem planejou matar o ministro, quais são as provas desse plano, por que a gente não soube desses planos até então, somente agora, nesta data que completa-se um ano aí dos golpes, né, dos atos golpistas do 8 de janeiro. Será que essas pessoas já foram denunciadas pela PGR? Se o ministro seria vítima desses ataques, ele não seria suspeito de julgar quem queria matar ele? E se isso ainda não for suficiente, dar entrevistas sobre casos em julgamento não gera suspeição do juiz? Ficam as dúvidas aí para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Enfim, depois dessa atuação do ministro, ficou claro que ele quis jogar M, vamos falar assim, no ventilador e deixar para a plateia. Seria mais uma cortina de fumaça? Alegações sem provas são só palavras ao ar. E você? O que você acha disso? Seria o ministro Alexandre de Moraes a verdadeira vítima dos atos do 8 de janeiro? E olha, uma notícia no mínimo inusitada aqui de Santa Catarina. Depois de 30 anos, um hóspede de Joinville devolveu um cobertor ao Hotel Fraiburgo, no oeste catarinense. O cobertor foi devolvido pelo homem na última quinta-feira com uma carta de arrependimento e gratidão. Conforme publicação do Hotel Fraiburgo, os funcionários do estabelecimento foram surpreendidos por um homem que se aproximou envergonhado com um cobertor e uma carta. Ele deixou as coisas na recepção e foi embora. Na carta, o homem relembra que esteve no local com sua namorada em julho de 1993. Ele levou o cobertor para ele e a namorada dormirem no carro e continuarem sua viagem pelo Brasil. Segundo aqui o que consta na carta, éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos, mas com muita vontade de conquistar novos lugares. Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão, finalizou a carta. Em publicação, a equipe do hotel se disse honrada de, por alguma maneira, fazer parte dessa história. 30 anos depois, e o cobertor ainda estava lá, intacto, hein? Foi devolvido para o hotel em Fraiburgo. E foram essas as notícias, principais notícias do dia para você, ouvinte do Repórter Cultura.